Muitos rumores vêm surgindo desde muito antes do lançamento do primeiro trailer de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Rumores que apontam o eventual retorno dos antigos Homem-Aranha para esse terceiro filme do Tom Holland. E isso acabou se confirmando com a presença de outros vilões desses outros universos no filme do Homem-Aranha no MCU. Mas a pergunta que tem surgido muito nos últimos tempos é por que um Homem-Aranha tá em um streaming, outro tá em outra parte, um filme do mesmo Homem-Aranha tá em um terceiro streaming? Por que essa confusão? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar de uma forma simples o que é essa confusão envolvendo o Homem-Aranha e por que ele não tá no Disney Plus. Olá, olá, aranhas desse multiverso e de todos os outros. Meu nome é Patrick e você está assistindo ao Trick Studios. Galera, e esse vídeo surgiu de uma interação de vocês aqui no canal e lá no meu Instagram. Então, para que a gente possa estar sempre conectado e que vocês tragam essas perguntas, essas curiosidades aqui pro canal, já me segue lá no Instagram e também se inscreve no canal e ativa o sininho para estar sempre informado quando sair vídeo novo e também comentar aqui outros vídeos que vocês querem ver. E bora então falar sobre essa confusão envolvendo todos esses Homens-Aranha. E para contextualizar e entender o início de toda essa novela, a gente tem que voltar lá para os anos 90. No momento em que as publicadoras estavam sofrendo com a falta de novos leitores e dos próprios leitores que já consumiam os conteúdos dos quadrinhos, que começaram a diminuir cada vez mais a sua leitura para essas revistas. E nesse ponto, a Marvel, que nem sonhava ser um estúdio como é hoje, estava sofrendo muito para pagar suas contas, já com muitas dívidas, e por isso os executivos da Marvel da época, da Marvel publicadora, decidiram vender os direitos de vários dos seus heróis para conseguir cobrir os seus gastos. E foi nesse momento, em meados dos anos 90, que a Marvel vendeu, por exemplo, os direitos do Hulk para a Universal, que inclusive no parque da Universal, se vocês forem lá, vocês vão ver que tem uma montanha-russa toda dedicada do Hulk, e até 2008 todos os filmes produzidos do Hulk eram pela Universal. Os direitos dos X-Men e do Quarteto Fantástico foram comprados pela Fox Film na época, que ficou muito famosa recentemente pela recente compra da Fox pela Disney. Sorry, pal. There's nothing in there for you to know. E a Sony, que com uma bolada de 7 milhões de dólares, comprou todos os direitos do Homem-Aranha e seus personagens. Eu fiquei passada quando vi essas informações. E vamos lembrar que 7 milhões de dólares já parece muito hoje, mas imagina naquela época. E foi a partir daí que a Marvel conseguiu regular todas as suas contas e sair do vermelho. E aí foi então nos anos 2000 que a gente teve o lançamento dos primeiros filmes de super-herói e que com certeza criaram toda essa força, criaram toda essa fama que a gente conhece hoje para os filmes de super-herói, os filmes de quadrinhos, com o lançamento do primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire e dos X-Men pela Fox, o que fez com que a indústria do cinema começasse a abrir os olhos para esse novo mercado que estava surgindo para a indústria de super-heróis no cinema. E os anos passaram, tivemos filmes do Hulk pela Universal, tivemos filmes do Quarteto Fantástico e dos X-Men pela Fox e vários filmes do Homem-Aranha pela Sony. E foi em 2009 que, por uma bolada também, vocês veem que não é qualquer trocadinho, que a Disney comprou a Marvel Comics, por 4 bilhões de dólares. É sinistro. Eu prefiro nem pensar. Foi muito dinheiro, mas foi esse o investimento da Disney para comprar todos os super-heróis da Marvel, exceto aqueles que já tinham sido vendidos nos anos 90. Então, lá em 2008, quando foi lançado o primeiro Homem de Ferro, nem se imaginava em universo cinematográfico da Marvel como a gente conhece hoje, porque o Homem de Ferro nem era uma propriedade da Disney. E junto com essa aquisição da Marvel, a Disney tomou de volta os direitos do Hulk também. Você deve ser o coronel mais rico de todo o Oeste. Mas os demais heróis continuavam propriedade de outros estúdios. Os anos se passaram, o universo cinematográfico da Marvel se tornou a franquia mais lucrativa do cinema até hoje, e aí foi em 2019, 10 anos depois, que a Marvel Studios, pertencente ao conglomerado da Walt Disney Company, comprou de volta todos os direitos dos heróis, dos X-Men e Quarteto Fantástico. Ou melhor, a Disney comprou toda a Fox pela bolada de 71 bilhões de dólares. Eu sou rica! Eu sou rica! Tudo isso por todas as produções da Fox.
O gerente enlouqueceu. Claro, o valor é muito maior porque a Disney comprou todo o estúdio, então não comprou só os personagens da Marvel, mas comprou todas as produções da Fox até então. E aí surgiu então o que a gente tem hoje, que é o Star Plus, que é um outro serviço da Walt Disney Company focado nos materiais da Fox. É aquela velha história, o tio Patinhas abriu o cofre e o Mickey foi lá e comprou tudo que podia. Só existe uma coisa melhor do que possuir um cofre cheio de ouro e dinheiro sonante, é poder nadar nele. Mas aí vem a questão, por que a Marvel ainda não comprou o Homem-Aranha? É pelo fato do Homem-Aranha ainda ser uma propriedade da Sony, que a Sony vende os direitos de distribuição do filme para os streamings, para qualquer streaming que eles quiserem, quem pagar mais. Então a gente tem os filmes do Tobey Maguire, do Andrew Garfield e do Tom Holland em diferentes streamings. Eu devo confessar que realmente é uma confusão, inclusive é bem difícil querer assistir todos esses filmes para se preparar para o último filme do Tom Holland, porque assim, achar esses filmes é muito difícil. Até concorrentes da Marvel têm os direitos desses filmes para exibir no seu streaming. Tá brincando, né? É uma coisa muito louca, muito fora da casinha, mas a Sony faz o que quiser. É, eu sei, amor, eu sei disso. Mas aí depois de pagar tão caro pelos outros heróis, por que a Marvel simplesmente não compra os direitos do Homem-Aranha? E não é tão fácil assim, não é tão simples. Porque se a gente for analisar, quando a Disney comprou a Marvel lá em 2009, ela pagou 4 bilhões de dólares por todos aqueles super-heróis que a gente conhece hoje. Todas as produções que a Sony já fez do Homem-Aranha, os 3 filmes do Tobey Maguire, os 2 filmes do Andrew Garfield, Homem-Aranha no Aranha-Verso, que simplesmente é uma das melhores animações de todos os tempos, e os 2 filmes do Tom Holland até agora, a conta de lucro em bilheteria para Sony soma 6,3 bilhões de dólares. Isso sem contar licenciamento de brinquedos, roupas, acessórios, sem contar o que eles ganham de streaming para distribuir esses filmes. É muito dinheiro que a Sony consegue render a partir desse super-herói. O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais carismáticos, um dos mais queridos por todo o público, principalmente o público jovem. Então, é a galinha dos ovos de ouro para a Sony. Não é tão fácil assim a Sony simplesmente abrir mão desse herói, abrir mão disso por qualquer troco da Disney. A Disney teria que fazer uma proposta muito alta para que a Sony aceitasse abrir mão desse herói, abrir mão dessa fonte de receita para que a Disney assumisse esse controle. E eu acho que não é bem esse o interesse da Sony. Existiu uma certa negociação 2 anos atrás, a Disney não conseguiu ganhar essa barganha, mas conseguiu pelo menos uma negociação para utilizar o Homem-Aranha, e é isso que a gente vai ver agora. E aí, tá gostando do vídeo? Gosta quando eu trago esse tipo de curiosidade? Então já compartilha esse vídeo para todos os amigos que também vão assistir ao 3º filme do Tom Holland e querem conhecer um pouco mais sobre a história dos outros Homem-Aranhas que vão aparecer nesse filme. Ou pelo menos estão especulados, né? Mas de qualquer forma, compartilha para que mais pessoas conheçam a história desse personagem por toda a cultura pop. E eu fico muito grato por esse apoio também. Em 2016 é lançado um dos maiores filmes do universo cinematográfico da Marvel e que mudou e muito esse universo, que foi Capitão América: Guerra Civil, onde na trama nós vemos os 2 maiores heróis do universo da Marvel, Capitão América e Homem de Ferro, no embate que vai muito além da força física, mas sim no embate de ideais desses 2 personagens. E esse filme proporcionou a introdução de alguns personagens para esse universo, como é o caso do Pantera Negra, e uma das maiores surpresas que foi a aparição do Homem-Aranha no universo da Marvel. Hey everyone. Sim, esse momento foi histórico de ver o Homem-Aranha junto com o Homem de Ferro, Capitão América, todos esses super-heróis juntos com o jovem Cabeça de Teia. E isso só foi possível graças a um acordo entre o Marvel Studios e a Sony, que na época aceitou disponibilizar o herói para os filmes da Marvel, mas na porcentagem de lucros envolvendo o Homem-Aranha, 95% dessa bilheteria seria convertida para a Sony em todos os filmes solos desse herói.
You serious? Ou seja, a Marvel poderia usar o Peter Parker do Tom Holland nos seus filmes, mas todo o dinheiro que seria arrecadado a partir do Homem-Aranha em filmes solos, como é o caso de Homem-Aranha de Volta ao Lar, Homem-Aranha Longe de Casa e agora Homem-Aranha Sem Volta para Casa, 95% desse lucro vai todo para a Sony em questão de bilheteria, licenciamento, e 5% fica para a Marvel. Mas a Marvel, em contrapartida, teria mais liberdade criativa para usar esse personagem, para produzir os filmes que esse personagem ia aparecer, e também teria que ceder um pouco dos seus personagens para os filmes da Sony, como por exemplo Homem-Aranha de Volta ao Lar, que a gente vê o Tony Stark em quase todo o filme e outros personagens ao redor, e em Homem-Aranha Longe de Casa, o Nick Fury, o Happy Hogan, todos esses personagens do universo da Marvel. Então no fim das contas os dois estúdios ficavam emprestando seus bonequinhos. Ah, eu vou brincar com o Homem-Aranha, vocês vão brincar com o Homem de Ferro, e eles ficavam trocando esses bonecos. E a participação do Peter Parker no MCU duraria 3 filmes, então Capitão América Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Depois disso, a Marvel não utilizaria o Peter Parker nas suas produções. Aí, no caso, quem é detentor dos filmes solos do Homem-Aranha é a Sony. Então, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Homem-Aranha Longe de Casa e Homem-Aranha Sem Volta para Casa são propriedades da Sony, mas conservando essa parceria com a Marvel. A gente sabe que no último filme o Doutor Estranho vai aparecer, ele já tá nos trailers, a gente já sabe disso, tá na cara. Então, esse é o último projeto programado desse Homem-Aranha envolvendo do MCU. Só que a Sony, muito esperta, criou seu próprio universo, o universo do Homem-Aranha na Sony, que na verdade é o universo do Homem-Aranha e dos seus vilões. A Sony tem criado anti-heróis a partir dos vilões, como é o caso do Venom, que já tem o seu segundo filme, tem o filme do Morbius, que é o vampiro da Marvel, que também tá pra sair, tem filme do Kraven, o Caçador, entre outros personagens. Então a Sony tá tentando criar o seu próprio universo. E aí eu pergunto pra vocês acham mesmo que a Sony vai vender a galinha dos ovos de ouro pra Disney? Não. Sendo que o Homem-Aranha é um personagem super quisto por vários fãs e que rendeu uma animação excelente como o Aranhaverso. Se a Marvel compra o Homem-Aranha, ela compra o Miles Morales também. Então a Sony perde esse outro direito e não tem como, a Sony não vai abrir mão disso tudo. O que pode acontecer é eles estenderem esse acordo. Alguns anos atrás a Marvel tentou renovar o acordo de uma forma que a Marvel ficasse com 50% do lucro dos filmes, mas a Sony não aceitou. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Então o Kevin Feige tá tentando lutar para manter o Tom Holland no universo da Marvel, mas ele vai ter que jogar bem para conseguir manter essa ligação. Então essa é a história do porquê o Homem-Aranha tá tão diluído em vários streamings, porquê que o Homem-Aranha não aparece em outras produções, porquê que a gente não consegue ter o Tom Holland integralmente no universo da Marvel. Ficou com alguma dúvida? Como eu disse, o tema desse vídeo veio da interação de vocês. Então se vocês ainda têm alguma pergunta, alguma curiosidade que querem saber sobre o universo da Marvel ou qualquer outro universo do Disney Plus, deixa aqui nos comentários ou até mesmo nas minhas redes sociais, me manda mensagem, porque eu tô sempre lá respondendo vocês, vendo o que vocês querem aqui no canal, e a ideia é trazer esse conteúdo dedicado a vocês também. Então comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Também deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é relevante para mais pessoas interessadas no Homem-Aranha, interessadas no conteúdo dessa disputa da Marvel e da Sony para ter os direitos do Homem-Aranha. Então o like de vocês vale muito aqui. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final. E eu preciso ir, eu tenho que salvar o mundo, mas aqui do lado eu tenho a recomendação de um outro vídeo que com certeza vocês vão achar outras curiosidades envolvendo o Disney Plus. Muito obrigado, até a próxima e tchau! Valeu, galera! Fui!